Antes de conhecer o Marco, eu já pesquisava bastante sobre empreendedorismo, sobre marketing. Eu já tinha feito alguns cursos e feito alguns lançamentos, mas de uma maneira muito desorganizada, sabe? Eu não tinha muita visão sobre negócio de verdade. Então, eu fazia as coisas sem entender de fato por que eu estava fazendo. Eu não tinha clareza sobre os meus objetivos, sobre o meu negócio. Simplesmente eu executava porque eu aprendi em algum curso de uma maneira muito solta, aí tinha alguns pequenos resultados, mas às vezes a sensação que eu tinha era que eu estava andando em círculos, porque eu fazia, tinha pouquinho resultado, aí eu não continuava com o mesmo projeto, eu começava outra coisa, aí mais uma vez achava que não estava no caminho certo, eu não tinha segurança de estar fazendo a coisa certa, porque na verdade eu nem sabia direito o que eu queria fazer. Então, naquela época, eu não trabalhava com pacientes, eu me encantei logo que eu descobri o trabalho no digital e a minha ideia era fazer cursos, era poder estar fazendo projetos assim mais em grupo. Então, eu não focava na carreira clínica, né? Somente nessa parte mais de trabalho em grupo. E aí estava dessa forma. Eu tentava fazer eles, até vendia pouquinho, mas eu não tinha certeza exatamente do que eu estava fazendo, então eu voltava, reiniciava, fazia de novo, não dava certo, eu ficava frustrada, e essa era a minha vida. De terapia eu não tinha, porque eu não focava. E os cursos que eu fazia, eu vendia, era muito pouco, sabe? Todo lançamento que eu fazia, tipo, 10 pessoas compravam, 8, dependia do projeto, porque eu não focava também em um só. Eu tive uma indicação da Tati Pérez e eu estava passando por um momento onde eu tinha muita dificuldade de produzir conteúdo nas redes sociais, porque eu não tinha, na verdade, identificado qual era o meu propósito de fato. Eu já trabalhava com a questão de timidez. Na época eu falava sobre como destravar para fazer vídeos, né? E aí eu estava um pouco perdida porque parecia que eu precisava de algo a mais para ensinar, não era só aquilo ali. E aí eu comecei a querer falar de marketing digital na época, sabe? Eu estudava muito sobre isso, fazia muito, estudava muito essa questão. E aí eu sentia que as pessoas que queriam fazer vídeos, elas também queriam falar de marketing e elas me faziam perguntas nesse sentido, e aí eu comecei a achar que aquele era meu caminho, então eu estava bem perdida, porque hoje eu olho para trás e digo, não tem nada a ver comigo, sabe? Não quero ensinar marketing para ninguém, não quero ensinar nada disso para ninguém. O que eu gosto mesmo é ajudar as pessoas a perderem a timidez, a elas poderem destravar, poder falar, se posicionar quando elas desejam. Mas naquela época, por conta de não ter essa clareza assim do que eu queria, quem eu era, qual era o meu posicionamento. Daí as pessoas começaram a me perguntar sobre isso e eu comecei a ir na onda. E aí eu lembro que naquela época a Tati comentou comigo que nessa questão de produção de conteúdo e tal, ela estava na época era comunidade, hoje formação, né? Ela estava nessa comunidade e que tinha muito conteúdo que poderia me ajudar com isso, e não só com isso, mas com outras coisas também, tinham a ver com negócios, né? Com o desenvolvimento da carreira. E aí, nesse mesmo período, eu estava fazendo uma outra imersão com o Marco, onde ele era mentor. Então, eu já conhecia ele, já sabia como que era o trabalho dele, me identifiquei muito, porque ele é uma pessoa muito prática, né? Ele não fica dando voltas, ele simplesmente diz o que você precisa fazer, mostra onde é que você está errando, te direciona, te ajuda a ser mais forte, ele te mostra um outro lado que às vezes a gente não tem dentro da psicologia. Então, eu já conhecia esse jeito de trabalho dele, com a indicação nesse quesito de produção de conteúdo, eu decidi que iria, então, seguir ali dentro da comunidade, na época comunidade, hoje formação, e não me arrependo. Mas foi assim. Nossa, tantas coisas eu aprendi com o Marco que é difícil, assim, puxar na memória tudo aqui ao mesmo tempo. Não, eu ia ficar até de noite. Mas de maneira muito geral, assim, eu acho que uma das primeiras coisas que fez toda a diferença para mim foi ter clareza do meu negócio, sabe? Conseguir entender qual é o meu objetivo para daí sim eu começar a agir, porque antes eu agia, como eu falei. Eu sempre fui uma pessoa, eu me considero muito proativa, eu fazia coisas, mas estava muito desorganizada, eu não sabia de fato o que eu queria da minha vida. Eu só queria sair fazendo o que as pessoas ensinavam para fazer. Então, o Marco, desde o início, ele te mostra o caminho que você quer percorrer, de acordo com o teu momento de vida, de acordo com aquilo que você valoriza, sabe? Porque nem todo mundo quer a mesma coisa. Cada um pensa de uma forma, cada um vê o sucesso, como a gente já falou também várias vezes, de uma forma, cada um
tem um objetivo diferente. Então, ele considera isso e ele consegue te mostrar qual que é o teu caminho. Aí, então, dentro disso, eu comecei a perceber, poxa, isso aqui que eu estou construindo é um negócio. Esse negócio, ele demanda tempo para que ele seja construído. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Isso também é uma coisa importante que eu acho que ele sempre traz para a gente, porque às vezes você começa um projeto já com aquela ideia, nossa, eu vou vender muito, vai dar certo, aí tu se frustra, não dá certo, sofre, aí daqui a pouco desiste, abandona, aí faz um lançamento, uma coisa que ele fala também, às vezes tu faz um lançamento, faz uma ação, aí tu fica depois um tempão sem fazer de novo, e é claro que as emoções têm a ver com isso, não é só o cansaço, não é só isso. Então ele me mostrou que existe um caminho que precisa ser percorrido, que eu crio esse caminho, então me ajudou a definir esse meu objetivo, o que eu quero com o meu negócio, o que eu preciso fazer para alcançar esse meu objetivo, né, para mim chegar onde eu quero. E ele também mostrou que isso vai demandar tempo, vai demandar esforço, dedicação, que é um processo que você já vai colhendo os seus frutos antes de chegar lá, você já vai colhendo frutos. Mas não adianta a gente querer ter uma ideia fantasiosa de que de repente você vai chegar lá, porque isso só vai nos frustrar cada vez mais. Então, ele me ajudou muito a ter essa visão de negócio, de maneira geral, e como chegar até lá, o que fazer, enfim. E tem a parte também financeira, que ele me ajudou demais, porque eu acho que eu tenho que falar aqui também, porque eu nunca me considerei uma pessoa desorganizada financeiramente. Sempre tive os meus gastos ali bem controladinhos, pessoais, né? E na empresa foi a mesma coisa. Só que eu não tinha muita noção empresarial, vamos dizer assim. Eu não tinha muita noção de negócio. Tá ok, entra dinheiro, sai dinheiro para pagar as contas. Mas isso aí é o básico. Agora, como que eu faço para crescer? Como que eu organizo isso? Como que eu vejo a minha empresa de fato como um negócio? Como controlar as minhas despesas? Como investir naquilo que é necessário? Sabe? Isso eu já não tinha. Então, é de fato a visão, eu acho que mudou para mim. Tanto no aspecto financeiro, como de marketing, como de atendimento, de tudo. De projeto. Foi a minha visão de que isso é um negócio, é uma empresa que eu tenho. E eu preciso cuidar dela em todas as áreas para que ela realmente me traga resultados positivos, sabe? E eu fui aprendendo junto com o Marco que eu posso cuidar de cada uma das partes. É claro que com o tempo a gente vai tendo outras pessoas que vão nos ajudarem, tudo isso, com certeza, porque sozinho também é difícil. Mas eu consegui ter uma noção de todos os aspectos da empresa para mim poder, de fato, dizer que hoje ela é minha e que eu posso gerenciar tudo que é necessário. Com o tempo ela vai com certeza crescendo. Acho que essa mudança de visão é que foi muito significativa, entre tantas outras coisas. Mas eu acho que a questão emocional também é muito forte, porque tudo isso que eu falei foi muito de negócio mesmo, mas eu me senti muito mais forte depois que eu entrei na comunidade. Eu sempre que eu lembro do Marco, me vem essa palavra, força, porque ele transmite isso pra gente, sabe? Antes eu era muito frágil, qualquer coisinha eu ficava triste, eu me magoava, eu não vendi o tanto que eu queria. Nossa, que tristeza, né? Ficava mal, chorava, não queria mais fazer nada, fazia birra, esse tipo de coisa. Eu tinha esses comportamentos. Infelizmente, tenho que dizer que eu tinha. E depois que eu conheci o Marco, eu comecei a perceber de fato que as coisas não aparecem de repente, como eu falei antes, não é agora eu vou ter todos os resultados e eu vou ter que aprender. Mas eu também comecei a olhar para um problema, para aquilo que não está de acordo com o que eu queria e ser mais resolutiva, sabe? Tá bom, vamos deixar de lado isso aqui. Eu queria ter vendido mais, vou aceitar a emoção, a frustração. O Marco também fala isso. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Vamos resolver de que maneira? Para onde é que eu olho? O que eu faço de diferente? O que eu errei? O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar na próxima vez? Então, o Marco, assim, pensando nesse aspecto emocional, com certeza ele só contribuiu para me deixar mais forte, sabe? Como pessoa. Assim, que eu me lembro, de fato, foi as vendas da escola Interagindo, que eu fiz, né? Ali, logo que eu comecei a acompanhar o Marco. Se você for parar para pensar em resultado não só financeiro, tem essa questão do posicionamento, que eu falei que eu entrei já com essa dificuldade de conteúdo. Então, para mim foi muito significativo nessa questão, né? Não pensando em dinheiro, mas foi muito significativo eu conseguir me posicionar e ver o que eu queria. Então, sem dúvida nenhuma, eu diria que esse posicionamento, definição de nicho, definição de objetivos foi o primeiro passo, assim. Foi o primeiro resultado que eu tive. Mas, financeiramente falando, foi
quando eu fiz as vendas da Escola Interagindo, que era um serviço de recorrência na época. E, enfim, eu fiz o lançamento, fiz 3 lançamentos da Escola Interagindo ao longo do ano. E todos os lançamentos eu tive um retorno bacana, assim, sabe? Foi algo que eu estava construindo e eu estava sentindo que estava me trazendo retorno, estava me trazendo lucro também. Então foi ali. Eu vejo que a minha carreira ela tá de acordo com aquilo que eu espero dela. Tá meio confuso, mas eu vou explicar melhor. Hoje, os meus 2 principais serviços são a psicoterapia e o curso Interagindo. Eu transformei a escola, que era um serviço de recorrência, em um curso digital. E eu percebo que os dois estão andando da forma como tem que ser, sabe? As pessoas chegam até mim, eu sou uma pessoa que todos os dias eu recebo mensagens de alguém pedindo alguma coisa sobre algum serviço meu, pedindo alguma coisa assim relacionada à timidez. Então, eu percebo que cada vez mais eu estou me posicionando dentro dessa área, né? Dentro desse nicho que eu escolhi, que é a timidez. Então, eu percebo que eu tô no caminho. Com certeza, eu me imagino tendo novos serviços, colocando em prática, mas dentro do que eu construí no meu projeto de vida, no meu projeto profissional, eu estou executando aquilo que tem que ser executado nesse momento. E no futuro eu quero vender mais no meu curso e quero poder ter mais serviços também, diversificar ainda mais. Mas eu vejo que eu estou cada vez mais sendo mais vista, as pessoas estão chegando até mim e, e eu estou exatamente no caminho que eu quero, sabe? Que eu deveria estar de acordo com a minha análise, sabe? Hoje eu tenho 9 pacientes fixos. Alunos, eu acredito que deve ter agora uns 130 pessoas que entraram na escola e no curso. Final do ano passado, eu comecei a executar as estratégias que ele ensinou para ter esses pacientes. E eu lembro que eu defini, assim, sabe, no início do ano: olha, eu só quero ter 5 pacientes. É a minha meta, sabe? Eu não tinha nenhum, então eu só queria 5. E de fato eu dizia: se vir mais de 5, eu vou negar, porque eu não quero preencher todo o meu tempo atendendo, sabe? Vendendo hora. Que não é meu objetivo, não é como eu me vejo no futuro. Comecei, chegou nos 5, aí eu disse: não, vou chegar até nos 10, né? 5 tá bom, vou chegar nos 10. Aí, beleza, agora tá 9 e eu digo que 10 é o meu limite, sabe? Mas se for considerar com relação às minhas metas, aquilo que eu queria, já passou, sabe? Porque não era o meu objetivo inicial. Coloquei em porcentagem. Colocado, iniciei na comunidade em novembro de 2020, a partir de então coloquei tudo em prática de acordo com as minhas metas e objetivos. Em 2021, meu faturamento aumentou em 341,44% comparado a 2020. Eu diria que ele é a pessoa que vai te ajudar em qualquer aspecto da tua profissão na psicologia. O Marco, ele entende sobre tudo. É incrível. Tu vai perguntar qualquer coisa de carreira, de psicologia, de vida. Ele tem um posicionamento, ele sabe te dizer o que fazer. Ele sempre vai ter uma palavra para te falar. Eu não estou falando só uma palavra de apoio, de amigo, não, técnico, sabe? E também de amigo, se for o caso. Mas ele entende da carreira de psicologia como ninguém, sabe? Eu acho que, na minha cabeça, que tentando pensar alguém que possa abranger a carreira de psicologia como Marco, eu não lembro de ninguém, sabe? Então, ele vai te ajudar, ele ajuda, não só na parte financeira, né, que ele traz bastante essa questão, mas de posicionamento, de marketing, de nicho, de criação de um negócio, de estruturação de serviços, de tudo, sabe? No lado emocional também, que eu acho que pega muito pra gente, psicóloga, ele te ajuda a se tornar mais forte, como eu falei antes. Então, assim, se você quer construir uma carreira na área da psicologia, o Marco com toda certeza vai poder te ajudar nisso, em todos os sentidos. Independente do objetivo que você tem, se é só atender na clínica, se é construir um produto digital, se é você fazer alguma coisa no espaço físico, trabalhar com algum grupo, não importa. Ele vai saber te ajudar aí em todo o processo que você precisa passar para atingir esse objetivo. Ele me ajudou muito, 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 muito e cada vez mais eu continuo sempre assistindo, acompanhando tudo que ele faz, eu tento acompanhar e cada vez mais eu fico encantada assim, com a forma como ele consegue ajudar a gente na área da psicologia, na vida
E eu admiro muito, muito, muito ele. Então, só esse registro dessa admiração do quanto que eu gosto e o quanto que ele foi significativo na minha vida.